Coisa que tem me chamado muita atenção ultimamente, sempre me chamou, né, mas que tá, vamos dizer, vindo mais à minha cabeça, é o fato da atenção, de certo modo, de um silenciar da mente, um acalmar dos ânimos, da nossa animosidade mesmo, dos nossos sentidos, para um melhor aproveitamento daquilo que vivemos e de como vivemos, né? Eu realmente tenho tentado fazer isso. Um exemplo bobo, mas nós tendemos a acelerar muito, né? Tipo, tanto dirigindo como andando, tudo é um estímulo muito rápido que a gente recebe todos os dias de modo geral. E nós ficamos acelerados muitas vezes sem razão alguma, né? Às vezes você dirige acelerado, você nem tá com pressa, às vezes simplesmente só dirige ali simplesmente por dirigir, às vezes você anda depressa. Eu sou assim muitas vezes. No dirigir não tanto, mas no andar, às vezes eu tô caminhando rapidão, assim, tipo, à toa. Então eu tenho tentado acalmar meus passos, acalmar meus pensamentos, controlar bastante minha respiração. E por que eu tô falando isso? Simplesmente porque eu acredito que a gente só consegue observar, ou melhor observar, quando estamos em silêncio ou estamos sem pressa, estamos devagar. É como se você estivesse fazendo uma viagem em que você quer aproveitar todo o caminho, quer olhar toda a paisagem, porém você está fazendo isso a 150 por hora. Fica muito mais difícil, né? Agora, sei lá, se você está fazendo uma viagem a 20 por hora, uma viagem caminhando, você vai ter a contemplação ali muito maior, uma atenção muito maior nos pequenos detalhes, nas coisas, né? Acho que cada hora tem o seu momento, né? É, ou existe um momento para cada estilo. Porém, certas coisas da vida precisam dessa atenção, dessa calma. E podem ver uma coisa que é uma coisa que eu até quero também trazer mais assim pro canal e pro Instagram, que é justamente essa calma. Então, tenho falado mais calmo, tenho sido tentado ser mais calmo. Não existem cortes aqui, não existem cortes nos meus vídeos do Instagram. Não fico querendo acelerar. E aqui é um lugar para pessoas que querem realmente ter uma atenção melhor, né? Não vou ficar falando com os viciados, né? Por mais que quero ajudá-los também, mas não vou me dobrar a isso. Nossa, tô com a coceira no nariz, com alergia. Mas enfim, o que eu tenho percebido e testado é justamente esse silêncio e essa calma no dia a dia. E de certo modo, uma mortificação dos sentidos, né? Quando a gente fica usando, não é essa palavra, mas vamos usar, usando os cinco sentidos, tipo, indiscriminadamente, vamos dizer assim, vamos ser hiperbólicos aqui, pra a gente fica muito preso às sensações. E a igreja sempre foi muito sábia, e Jesus, né? Muito sábio em nos recomendar o jejum, a esmola, a oração, a castidade. Por quê? Porque se você fica preso a essas coisas, né, o contrário dessas coisas, vamos dizer, então a sexualidade, ao egoísmo, a soberba, a gula, a ira, enfim, essas coisas, a gente vai deixando, e acho que esse é o movimento, nós vamos deixando de perceber esses detalhes. É como se a gente tivesse sempre acelerado, né? Igual no exemplo da viagem lá. E os nossos sentidos vão ficando cada vez mais aflorados e já sabemos, acho que até cientificamente, como vocês gostam de dizer, que quanto mais a gente quer dizer, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Por isso que o vício em redes sociais, ele parece nunca ser suprido, né? Tipo, você fica lá
e vai passando, e o tempo passa, e cada vez você quer mais, você sai daquilo ali, você quer mais, e as coisas vão se degringolando para outros lugares piores ainda. Então, trazer essa calma, essa atenção que precisamos ter nas coisas que estamos fazendo, essas mortificações para que os nossos sentidos sejam mais... que nós controlemos os nossos sentidos, tem sido parte fundamental da minha vida e tem me ajudado bastante. Faz um tempo já, mas também estou tentando dar uma atenção especial a isso, principalmente a esse silenciar, essa calma, a ouvir mais as pessoas, ou tentar ouvir mais a voz de Deus, e enfim. Porque sem isso, sem essa atenção, fica muito difícil repararmos nos detalhes. E eu acho que nos detalhes é que moram aquilo que a gente consegue aprender de verdade e dedicar a nossa atenção de verdade, né? Então, se estamos presos, por exemplo, se você tem dificuldade em fazer um jejum, vamos usar esse exemplo, você está preso não necessariamente na gula, mas nas emoções que lhe vêm, às vezes de modo impulsivo. Então, se você não consegue se controlar, se você fica irritado porque está com fome, de modo geral todo mundo fica, né? Mas se você não consegue controlar essas impulsividades, fica difícil da gente realizar coisas com atenção plena e verdadeiras, né? Porque nós somos submissos a fatores externos. Então, quando eu disse que a igreja, que Jesus sempre foi muito sábio, né, de recomendar essas coisas para nós fazermos, né, essas obras de mortificação mesmo, é porque acredito que eles entendem como o ser humano funciona, né? E isso é interessante demais. E eu tava olhando aqui, né, eu tô com Caminhos, Sulco e Forja, de São José Maria. E ele fala aqui, ó, vou ler para vocês. A oração é a humildade do homem que reconhece a sua profunda miséria e a grandeza de Deus, a quem se dirige e adora, de maneira que tudo espera dele e nada de si mesmo. A fé é a humildade da razão, que renuncia ao seu próprio critério e se prostra diante dos juízos e da autoridade da igreja. A obediência é a humildade da vontade, que se sujeita ao querer alheio por Deus. A castidade é a humildade da carne, que se submete ao espírito. A mortificação exterior é a humildade dos sentidos. A penitência é a humildade de todas as paixões imoladas ao Senhor. A humildade é a verdade no caminho da luta ascética. Então, vamos aqui fazer esse paralelo, né? Tipo, da atenção. Se nós deixamos os sentidos, se nós perdemos para os nossos sentidos, nós não conseguimos observar, nós não conseguimos estar atento. Coisa necessária para aprendermos e fazermos aquilo que queremos fazer, e também necessária para a nossa humildade, que é e a atenção, para mim, que é o ponto que eu queria chegar, ela está intrinsecamente relacionada à humildade, porque é você parar e contemplar alguma coisa, né? Então, seja o que for, você precisa disso para conseguir estar atento e fazer. Então, você precisa ser humilde para parar, contemplar, olhar, e humilde ao mesmo tempo para não se submeter a outras coisas e a outros estímulos e se perder neles. Então o nosso corpo precisa estar submisso de certo modo a essas coisas e de certo modo a nossa atenção também, né? Nossa atenção também precisa ser humilde. Enfim, não vou me prolongar muito aqui, que já foram 10 minutos. Mas a nossa atenção, a nossa mortificação, a nossa vida
precisa, de certo modo, fazer com que a gente esteja sempre atento àquilo, à viagem. Vamos usar a metáfora da viagem. Precisamos estar sempre atentos à viagem em si, porque sem isso eu acho que fica difícil a nossa contemplação para coisas maiores, para feitos realmente interessantes, produtivos e cheios de significado. Um grande abraço, até amanhã, valeu!